Meus queridos, o estudo da lição número 5 é uma continuação da lição que terminamos de estudar essa semana passada, a lição falando sobre as nações. Agora é a parte 2. Vimos na parte 1 como Deus estabeleceu uma nova nação a partir de Abraão. E como essas nações criadas depois de Abraão tiveram assim um desempenho bom no início, depois eles quiseram um rei para si. Deus avisou que isso seria um tiro no pé, porque os reis iriam afastá-lo dele e da adoração, e aconteceu exatamente isso. Por isso que Deus estabeleceu a sua igreja depois do nascimento de Cristo, o ministério de Jesus, e a igreja seria a nova nação. Essa nação acabou se desvirtuando quando procurou o apoio secular. Então Deus criou o remanescente para ser então a nova nação espiritual e levar ao mundo uma mensagem de preparo para sua segunda vinda. O profeta Daniel disse que o reino de Deus seria estabelecido na segunda vinda de Cristo, que no sonho da estátua de Nabucodonosor era a grande pedra que caiu nos pés da estátua. E então o que fazer quando lemos essas coisas e tentamos entender as profecias? As profecias, elas servem para que nos leve ao arrependimento do pecado e à instrução de uma nova vida. Por isso as profecias são importantes. Salomão disse: se não houver profecia, o povo se corrompe, o povo não se prepara. O povo não tem diante de si acontecimentos que podem mudar a história do mundo. Por isso, nessa semana vamos falar sobre como as nações profetizadas nas visões de Daniel podem nos ajudar a entender as profecias do Apocalipse. Quando lemos a história do pecado cometido por Adão e Eva, nós podemos dizer que, será que Deus não poderia ter evitado tudo isso? Mas Deus respeita o livre-arbítrio humano e Deus não interfere naquilo que o ser humano está fazendo. Senão, não seria criaturas feitas por amor. Obedeceriam pela pressão ou por uma condição automática. Deus quer que as pessoas tomem decisões baseadas no amor. Por isso Deus fez seres livres. E a questão é que algumas pessoas olham para a situação em que o mundo está, que o ser humano chegou, e algumas pessoas chegam a supor que Deus criou o ser humano para pecar, que Deus precisava do ser humano pecando. Por isso ele precisava parecer bonitinho, bonzinho aos olhos do universo. Então Deus permitiu ou conduziu o ser humano ao pecado para que Jesus morresse na cruz e o universo visse que Jesus, que Deus, era exatamente como foi pregado. Deus era bonzinho, Deus é bonzinho. Mas não foi isso. Deus não se contradiz. E sua aversão pelo pecado está largamente mostrado na palavra de Deus. Deus não se contradiz. Ele mostra que o pecado fez Jesus sofrer, e ele sofreu juntamente com Jesus para que Jesus pudesse salvar o ser humano. Ele assumiu todos os pecados do mundo, e isso trouxe uma agonia muito grande para o Senhor Jesus Cristo. Além da porta de Jerusalém, existe um caminho que conduz a um morro. Esse morro é chamado Monte do Calvário. E nesse morro, Jesus, então, ele morreu. Os poetas dizem que esse morro, quando chega a primavera, ele se reveste de caledônias, de outras plantas lindas, bonitas, e as cerejeiras, elas acabam florindo, e o Monte do Calvário fica totalmente diferente. Mas quando chega o inverno, que as flores murcham e os galhos aparecem, e as cavernas, as grutas que aparecem ali, elas ficam em evidência, dá a impressão de que você está olhando para uma montanha que tem o aspecto de caveira, por isso chamado o Monte da Caveira. Mas foi ali que Jesus Cristo morreu pelo ser humano, e ali ele deu a sua vida. Ellen White escreveu que Deus sofreu com o sofrimento dos seus filhos. Isso está no livro Vida de Jesus, na página 105. Deus sofreu com o sofrimento do seu filho. Anjos contemplaram a agonia do Pai quando ele sofria pelo seu filho. O céu ficou em silêncio, e pudessem os homens perceber o espanto dos anjos quando contemplaram a agonia de Deus Pai sofrendo pelo Filho, compreenderiam que o amor de Deus por eles é muito maior do que o que eles possam imaginar. A queda da humanidade causou muitos traumas em todas as áreas do planeta, principalmente na questão dos governos humanos. E Deus mostrou isso quando Israel, que era governado por Deus, que era julgado por Samuel, o povo pediu um rei. E Deus disse a Samuel: eles não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim. Eles não querem o meu governo, mas avise-os que eles vão sofrer com o estabelecimento de um rei. E aconteceu. Eles foram totalmente desvirtuados da adoração verdadeira. Os reis idólatras, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, levaram o povo para a idolatria e, em consequência, para o cativeiro, o sofrimento.
e isso eles aprenderam na pele, ao vivo, e Deus orientou. Agora Deus deseja que sua igreja ajude as nações a enfrentar e a verificar que somente o governo divino pode trazer bênçãos para a humanidade. Esse governo divino, ele vai ter um encerramento juntamente com a história do pecado nesse mundo. Deus vai encerrar a história do pecado desse mundo e vai iniciar um novo governo, um governo universal, onde os salvos viverão felizes para sempre. Para isso, enquanto isso não acontece, melhor dizendo, nós vamos ver toda uma série de coisas que vão abalar as nações, e as nações vão fazer parte de um estado profético que vai culminar com a intervenção divina. Vamos então estudar essa lição essa semana, que Deus nos ajude a entendê-la e entender o amor de Deus por todos nós. Deus abençoe a todos.